Atenção! Amantes da justiça e do triunfo. Antes de mergulhar nesta história épica de vingança e empoderamento, peço um pequeno favor. Se esta narrativa te prender e te inspirar, dê um gostei neste vídeo. Compartilhe com alguém que precise desta dose de poder. E o mais importante, esmaguem o botão de inscreva-se e ativem todas as notificações para não perderem nenhuma das nossas histórias. Pronto para o início chocante? Aqui vamos nós. O som foi um arranhão agudo e arrogante. Roberto Matos, sua gravata Hermès de 15.000 réis, perfeitamente ajustada, assinou os papéis do divórcio com um gesto de suficiência. Soltou uma risada seca e desdenhosa que preencheu a estéril sala de conferências no quinquento andar de seu escritório de advocacia. Matos em Associados. Não deixe a porta te bater na saída, Isabela. Ele zombou, empurrando os papéis sobre a mesa de jacarandá. Ele achava que tinha vencido. Ele achava que ela estava arruinada. Ele não fazia ideia de que o que a esperava lá embaixo não era um táxi, mas um Koenigsegg Gemera branco pérola de 20 milhões. E o homem que lhe abria a porta valia mais do que todo o seu escritório. A chuva batia nas janelas do chão ao teto, transformando a vista do Parque Ibirapuera em uma aquarela cinzenta e chorosa. Dentro da sala de conferências, o ar estava denso, com o aroma de couro de riqueza antiga e um desdém palpável. Roberto Matos parecia o homem que governava aquele universo particular. Seu terno era sob medida, seu relógio um Patek Philippe e sua expressão de triunfo entediado. À sua frente sentava-se sua esposa, em breve ex-esposa, Isabela. Para Roberto, ela parecia pequena, apagada. Vestia um simples vestido reto bege que ele achava particularmente monótono. Seu cabelo escuro estava preso em um coque austero, e seu rosto, que ele já achara bonito, estava pálido e impassível. Ela estava acompanhada por uma advogada, uma mulher de aparência modesta chamada Doutora Fontes, que o próprio tubarão de Roberto, o Dr. Silveira, vinha dando voltas há semanas. Roberto, se você já assinou, precisamos apenas da assinatura de Isabela, disse o Dr. Silveira, com a voz suave como seda. Roberto recostou-se, unindo as pontas dos dedos. Claro, vamos terminar logo com isso. Tenho hora para o chá às 2 no Ípica, supondo que a chuva diminua. Ele observou Isabela pegar a caneta. Ele havia vencido completamente. A cobertura nos jardins, a fazenda em Porto Feliz, a coleção de arte, tudo continuava sendo dele. Isabela, que havia chegado a este casamento sem nada, sairia com o que ele generosamente lhe havia oferecido. Um pagamento único, que para ele era pouco mais do que dinheiro de táxi. Em sua mente, era uma vitória magistral. Ele havia passado o último ano construindo um caso para provar que ela era instável, deprimida e incapaz de gerenciar seus próprios assuntos, muito menos qualquer porção significativa de seus bens. Seu caso com Patrícia, uma ambiciosa e brilhante assistente jurídica de seu próprio escritório, foi discretamente varrido para debaixo do tapete como um sintoma de um casamento desfeito. Sentiu uma bolha de riso subir novamente pelo seu peito. Isabela. Já foi bonita, mas era mole. Não tinha garra. Ela era analista quantitativa no Itaú BBA quando se conheceram. Um trabalho que ele achava fofo, mas em última análise, inútil. Ele a havia convencido a largar tudo para apoiar a carreira dele. Sua ascensão a sócio sênior em um dos escritórios de advocacia mais poderosos do mundo era a prova de que ele havia tomado a decisão correta. Ela se tornara a anfitriã perfeita, o acessório perfeito, e agora
Aquele acessório estava gasto. Isabela, querida, ele disse, usando o apelido que ele sabia que ela odiava. Tente ser inteligente com isso. É mais dinheiro do que sua pequena família em Juiz de Fora jamais viu. Talvez você consiga um belo estúdio em, sei lá, Brás. O Dr. Silveira fez uma leve careta. Foi desnecessariamente cruel. A doutora Fontes levantou a cabeça, um brilho de raiva nos olhos. Isabela, no entanto, não reagiu. Sua mão estava perfeitamente firme. Ela assinou o nome que não usava há 15 anos. Isabela Nogueira. Ela tampou a caneta, colocando-a precisamente paralela à pasta. Então terminamos, ela disse. Sua voz era calma, mas não tremia. Era plana, clara e fria. De fato, zombou Roberto. Não deixe a porta te bater na saída, Isabela. Ela se levantou. Obrigada, doutora Fontes. Foi um prazer, senhora Nogueira, respondeu a advogada de aparência modesta, um pequeno e estranho sorriso brincando em seus lábios. O prazer foi todo meu. Isabela se virou e saiu da sala de conferências. Não olhou para trás. Roberto soltou um suspiro de alívio. Bom, Arthur, é isso. Envie-me a conta. Ele sentiu um súbito e infantil impulso de assistir à sua saída final e patética. Queria vê-la se arrastar para fora do grande saguão, vê-la chamar um táxi na chuva. Essa imagem final seria o toque de mestre perfeito para sua vitória. Volto já, ele disse pegando sua maleta. Só quero ter certeza de que ela encontre a porta certa. Ele a seguiu, caminhando rapidamente pelo corredor acarpetado de veludo, passando pelo balcão de recepção com seu enorme arranjo floral. Ele a alcançou exatamente quando as portas do elevador estavam se fechando. Não entrou. Apenas observou o rosto dela, inexpressivo e sereno, enquanto as portas de latão polido se fechavam. Ele pegou o elevador seguinte com um sorriso de suficiência no rosto. Saiu no cavernoso saguão de mármore e vidro do edifício na Avenida Faria Lima. O porteiro, um homem chamado Zé, cujo nome Roberto nunca se deu ao trabalho de aprender, apressava-se em direção à calçada. Roberto saiu debaixo do toldo, sentindo a névoa fria em seu rosto. Olhou para a esquerda, para o ponto de táxi. Nenhuma Isabela. Olhou para a direita e seu mundo parou. Estacionado diretamente em frente ao prédio, na zona de proibido estacionar que nem mesmo Roberto Matos ousava usar, estava um carro que não parecia real. Era um Koenigsegg Gemera branco pérola, um mega carro de 4 lugares de 20 milhões. Suas portas de hidras sincronizadas se erguiam para cima e para fora, como as asas de algum pássaro futurista, e abrindo uma delas estava um homem. Ele era alto, vestido não com um terno, mas com um simples moletom de cachemir escuro e jeans que Roberto soube instintivamente que custavam mais do que todo o seu traje. O perfil do homem era nítido, intenso e reconhecível mundialmente. Era Henrique Alencar Serrano, o recluso magnata da tecnologia brasileiro-português. O homem cuja empresa, Serrano Energias, estava sozinha refazendo a rede elétrica global. Um homem que valia não milhões, mas bilhões. Um homem que, como Roberto soube com um arrepio nauseante, era o maior cliente do Departamento de Fusões e Aquisições da Matos em Associados. Roberto observou, paralisado, Isabela caminhar tranquilamente em direção ao carro. Henrique Serrano sorriu para ela, um sorriso genuíno e caloroso. Ele não apenas segurou a porta, ele tocou seu cotovelo, guiando-a com uma ternura que fez o estômago de Roberto se revirar. Isabela, a voz de Serrano soou clara e concisa. Está feito? Está feito, respondeu Isabela, deslizando para o assento de couro macio. E bom, disse Serrano, o jato está nos esperando em Guarulhos.
Estamos atrasados para a reunião em Zurique. Roberto tropeçou para frente. Sua maleta escorregou de seus dedos dormentes e bateu no pavimento molhado com um baque. Isabela! Ele disse o nome dela, mas saiu como um grasnido sufocado. Isabela parou. Olhou para ele. Através da janela aberta, seu rosto não era mais uma máscara vazia. Um sorriso lento, brilhante e devastador se espalhou por suas feições. Era um sorriso de vitória, pura e imaculada. Adeus, Roberto. Sua voz soou clara como um sino. Obrigada pelo dinheiro do táxi. A porta se fechou com um golpe silencioso e pressurizado. O motor híbrido, que estava em silêncio, soltou um rosnado baixo e predatório. O carro se integrou suavemente ao tráfego da Faria Lima, desaparecendo em uma nuvem de névoa cinzenta. Roberto Matos ficou na calçada, seu terno de 25 mil ensopado, com a boca aberta. Seu advogado, o Dr. Silveira, aproximou-se por trás, segurando um guarda-chuva. Dr. Matos, o senhor está... Bem, você viu isso? Era o Henrique Serrano. Roberto não conseguia falar. Apenas apontou com a mão trêmula. O Dr. Silveira olhou para o carro que se afastava, depois para o rosto branco e chocado de seu cliente. Ele limpou a garganta, uma compreensão súbita e terrível surgindo. "Oh!" disse o Dr. Silveira suavemente. "Oh, meu Deus!" Para entender a profundidade da fuga de Isabela, era preciso entender a construção de sua prisão. Não era feita de barras de ferro, mas de insultos sussurrados, obrigações sociais e isolamento calculado. 15 anos atrás, Isabela Nogueira era um nome sussurrado com uma espécie de admiração nos círculos de analistas do Itaú BBA. Ela era um prodígio quantitativo de Salvador, formada pela USP, com uma mente que via os números não como cifras, mas como uma linguagem. Seus modelos preditivos sobre mercados emergentes estavam se tornando lendários. Ela era calma e tensa e estava na via rápida para uma sociedade. Roberto Matos era um ambicioso e carismático sócio sênior na Matos em Associados, o escritório de advocacia que lidava com as maiores contas do Itaú. Ele anotou em um evento de networking entediante entre firmas. Ela estava em um canto, rabiscando um algoritmo em um guardanapo de coquetel. Ele ficou intrigado com sua beleza, mas foi cativado por seu brilho. Ou assim ele dizia. A verdade, Isabela percebeu mais tarde, era que o brilho dela o ameaçava. O namoro deles foi um turbilhão. Ele era mundano, charmoso e persuasivo. Ele pintou um quadro de uma vida que ela nunca havia imaginado. Isa, você está desperdiçando esse cérebro em derivativos, ele murmurava durante um jantar no Fazano. Vou ser sócio sênior. Preciso de alguém inteligente ao meu lado, não apenas uma esposa, uma parceira. Podemos construir um império. Você não precisará trabalhar, terá uma vida. Ela cedeu. Estava cansada das semanas de trabalho de 100 horas. Estava apaixonada. Ela pediu demissão. Eles se casaram. Os primeiros 5 anos foram um borrão do sucesso dele. Ele se tornou sócio. Eles se mudaram para a cobertura nos Jardins. Compraram a fazenda em Porto Feliz. Isabela, fiel à sua natureza, mergulhou de cabeça neste novo papel. Ela administrou as finanças deles, supervisionou as reformas e aprendeu as complexas e tácitas regras da sociedade da velha riqueza de São Paulo. Mas o parceiro que ele lhe prometeu era uma mentira. Ele não queria uma parceira. Ele queria uma peça de decoração bonita e altamente funcional. A desumanização foi sutil no início. Querida, não vamos entediar nossos convidados com seus pensamentos sobre o mercado de energia, ele dizia em um jantar, interrompendo-a com um sorriso gentil.
Por que você não conta a eles sobre as orquídeas em Porto Feliz? Isabela, isso é de Cavalcante, não Portinari. Ele a corrigia em voz alta em uma gala de museu. É tão adorável como você os confunde. Não fique envergonhada. O que você saberia sobre compras alavancadas, meu bem? Ele perguntava quando ela tentava falar sobre o trabalho dele. Apenas certifique-se de que o buffet para a arrecadação de fundos esteja perfeito. Esse é o seu departamento. Ele a cortou sistematicamente de sua antiga vida. Seus amigos do Itaú eram chatos e de classe baixa. Sua família em Juiz de Fora era pouco refinada. Ele lhe deu uma mesada generosa para a casa e suas roupas, paga de uma conta conjunta que ele monitorava diariamente. Ela estava, de fato, presa. Não ganhava o próprio salário há uma década. Estava cercada de riqueza, mas não possuía nada. Ela era a senhora Roberto Matos, um ativo, e aos olhos dele estava se depreciando. Ele se cansou de sua inteligência tranquila e ansiava por alguém como sua nova assistente jurídica. Patrícia era jovem, adorável e descomplicada. Alguém que o olhava como um deus, não como um problema de matemática que ela já havia resolvido. Isabela não estava deprimida, como havia dito aos seus advogados. Estava dormente. Era um vulcão coberto de neve esperando. Ela despejou toda a sua energia frustrada e inquieta no gerenciamento de sua vida, suas casas e seu calendário social com a mesma eficiência implacável que uma vez aplicara ao mercado de ações. Ela sabia onde estava cada real, sabia suas senhas, sabia seus segredos. Sabia, por exemplo, que suas geniais estratégias legais frequentemente se baseavam em bravatas inseguras. Sabia que seu sólido portfólio estava perigosamente alavancado em mercados voláteis. E sabia com uma certeza que a gelava que ele nunca a deixaria ir se pensasse que ela era qualquer coisa além de uma mulher quebrada. Ele lutaria não porque a amava, mas porque seu narcisismo não podia suportar a ideia de que ela fosse embora e tivesse sucesso. Ele tinha que ser quem a descartasse. Então, por 2 anos, Isabela começou a desvanecer. Parou de oferecer opiniões. Esqueceu nomes em festas. Vestia as cores bege insípidas que ele preferia. Deixou-o acreditar que estava desmoronando sob a pressão do mundo dele. Deixou-o acreditar que era uma vítima. Ela estava de fato construindo uma arma. O ponto de inflexão não foi a descoberta do caso dele com Patrícia. Isabela sabia disso há 6 meses. Ela havia encontrado o extrato do cartão de crédito Black de uma viagem de negócios a Florianópolis que ela sabia que ele não havia planejado. Era um clichê e, francamente, a entediava. O catalisador, o momento em que o vulcão dormente decidiu entrar em erupção, ocorreu no MASP. Era a gala anual de patrocinadores, o segundo evento mais importante do ano depois do baile do Met. Este ano, Isabela havia sido co-presidente do comitê organizador. Era o projeto dela. Ela havia passado 1 ano navegando pelas águas traiçoeiras dos egos mais ricos de São Paulo, garantindo doações e planejando um evento que, por todos os relatos, foi impecável. Seu maior golpe foi garantir uma enorme doação anônima de 25 milhões de última hora. Havia salvado a expansão da nova ala de arte moderna. Roberto, é claro, estava levando todo o crédito. Minha esposa Isabela é o rosto, mas eu faço o trabalho pesado. Ele havia rugido para um repórter do Valor Econômico. É preciso saber quais braços torcer. Falei ao telefone com alguns clientes-chave. E bem, os resultados falam por si. Isabela estava ao lado dele, seu sorriso tão fixo quanto os diamantes em seu pescoço. Mais tarde, naquela noite,
um repórter de fofocas, um homem notoriamente astuto chamado Mário Viana, encurralou Isabela perto do busto de Assis Chateaubriand. "Senhora Matos, a senhora está deslumbrante!" ele exclamou. "Todo mundo está dizendo que a senhora salvou esta gala. Qual é o seu segredo?" Antes que Isabela pudesse responder, Roberto surgiu, colocando uma mão pesada e possessiva em sua cintura. "Oh, Isabela, ela é a arma secreta." Ele riu, sua voz um pouco alta demais. "Ela prova todos os canapés para ter certeza de que estão perfeitos. Não é, querida?" Ele piscou para o repórter. "Ela tem um talento real para as coisas domésticas." O sorriso de Mário Viana se apertou. Ele reconheceu um insulto quando ouviu um. O rosto de Isabela não mudou. "Se nos dão licença," ela disse, saindo do aperto de Roberto, "preciso verificar a sobremesa." A viagem para casa na parte de trás de seu Bentley com motorista foi silenciosa. O silêncio era uma coisa viva, pesada e sufocante. Ao entrarem em sua cobertura, Roberto afrouxou a gravata. "Deus, essas coisas são um tédio, mas acho que consolidamos a doação para meu novo escritório de canto." O sócio-diretor ficou impressionado. "Você me humilhou, Roberto", disse Isabela, sua voz calma. Ele parou genuinamente surpreso. "O quê?" "Por te dar crédito pela comida, querida. Era uma piada. Você é tão sensível. Você costumava ter senso de humor. Você levou o crédito pelo meu trabalho, aquela doação de 25 milhões de reais. Você não teve nada a ver com isso." O rosto de Roberto endureceu. Ele deixou cair a fachada charmosa. "E se eu levei? Quem você acha que permite que você brinque de dar festas com as pessoas mais ricas do mundo? Quem paga o vestido que você está vestindo? É o meu nome, minha reputação. Somos uma equipe, Isabela, e eu sou o capitão. Você parece estar esquecendo disso." "Eu não estou na sua equipe, Roberto. Eu estou na sua folha de pagamento, e você acabou de me lembrar de quão pouco você paga." Ele a encarou, os olhos frios. Isso era novo. Esta não era a mulher quebrada e desvanecida que ele vinha cultivando cuidadosamente. "Qual é o seu problema?" Ele retrucou. "É porque eu tenho passado tempo com a Patrícia?" Ele queria uma reação. Queria lágrimas. Queria que ela implorasse. Isabela simplesmente olhou para ele. "Patrícia é um sintoma, Roberto. Você é a doença." Ele deu um tapa nela. Não foi um tapa forte, mas foi a primeira vez que ele pôs a mão nela. Foi um golpe agudo e cortante que ecoou no vasto e silencioso apartamento. Isabela não vacilou. Apenas levou uma mão à bochecha. Sentiu a ardência, mas por baixo sentiu um frio profundo e esclarecedor. "Obrigada", ela disse. "O quê?" Ele gaguejou atordoado. "Obrigada por facilitar isso." Ela se virou e caminhou em direção ao quarto de hóspedes. Ela trancou a porta. O tapa foi o ponto final de uma frase que ela vinha escrevendo há 2 anos. Roberto, furioso e confuso, foi para o seu escritório. Serviu-se de um Macallan 25. Ele estava furioso. Como ela ousa? Ele precisava colocá-la de volta em seu lugar. Ele se lembrou de algo que Patrícia havia mencionado. Foi para a escrivaninha de Isabela, uma delicada peça antiga que ele havia comprado, onde estava o laptop dela. Era o que ela usava para as contas da casa e os e-mails do clube de jardinagem. Ele o abriu. Ele havia feito Patrícia, que era habilidosa com computadores, instalar um keylogger nele meses atrás. Ele queria ver se ela estava falando com um advogado de divórcio. Ele revisou os registros, rolou a tela, passando por e-mails para fornecedores de buffet. Compras online no shopping Cidade Jardim. Planos de assentos para a gala. Então ele parou. Viu seu histórico de navegação. Não eram sites de autoajuda. Era uma cadeia de fóruns criptografados. Eram sites sobre computação quântica,
seed funding e heurística de IA. Viu transferências de arquivos para um servidor seguro na Suíça. Viu referências a algo chamado Protocolo Fênix. Ele não entendeu 90% do que estava vendo, mas entendeu que era complexo. Era secreto. Sentiu um calafrio, não medo por ela, mas medo dela. Esta era a mulher que ele vinha chamando de estúpida. Ele voltou para o quarto de hóspedes e bateu na porta. Isabela, abra esta porta. O que é o protocolo Fênix? O que diabos você tem feito naquele laptop? Nenhuma resposta. Ele ouviu o fraco e rápido clique, clique, clique de um teclado vindo de dentro. Ele bateu novamente, mais forte. Isabela, você é minha esposa. Você não pode ter segredos de mim. A digitação parou. A voz dela veio abafada, mas clara do outro lado da porta. Você tem razão, Roberto, não posso. É por isso que vou pedir o divórcio amanhã. Minha advogada entrará em contato. Ele estava atordoado. Sua advogada? Ela ia pedir o divórcio. Você não pode, ele gritou. Você não tem nada. Eu vou te arruinar. Eu vou te deixar sem um tostão. Você voltará para aquele lixão no Nordeste em 1 mês. A linha que ele vinha repetindo há anos. A resposta por trás da porta foi a última coisa que ele esperava. Roberto, ela disse. O quê? Ele cuspiu. Calei a boca. Incrível reviravolta, não é? O que você acha que Isabela estava secretamente planejando? Deixe sua teoria nos comentários. Por 2 anos, o laptop doméstico de Isabela havia sido seu centro de operações secretas. Enquanto Roberto estava no escritório, e mais tarde, enquanto ele ficava até tarde com Patrícia, Isabela não estava gerenciando suas vidas sociais. Ela estava recuperando a dela. Tudo começou como um jogo, uma forma de manter a mente afiada. Ela começou a brincar com algoritmos de mercado novamente apenas para ver se ainda conseguia. Usando uma VPN, servidores criptografados e o pseudônimo anônimo I. Nogueira, ela começou a postar alguns de seus modelos preditivos em fóruns de tecnologia e finanças de alto nível, apenas para convidados. Seus modelos não eram apenas bons, eram revolucionários. Ela não usava apenas dados de mercado padrão. Ela era uma quant e via padrões em toda parte. Ela construiu um algoritmo que cruzava manifestos de remessa global, padrões climáticos rastreados por satélite e análise de sentimentos de mídia social para prever futuros de commodities com 98% de precisão. Ela o chamou de Protocolo Fênix, um algoritmo que podia prever o renascimento de um ativo do que pareciam ser suas cinzas. Era, em essência, uma versão digital de si mesma. Seu pseudônimo, I. Nogueira, tornou-se uma lenda clandestina. Pequenas empresas de tecnologia de ponta e fundos de cobertura boutique começaram a contatá-la, oferecendo honorários de consultoria por seus insights. No início, ela estava aterrorizada. Roberto monitorava suas finanças, mas ela era meticulosa. Ela montou uma empresa de fachada em Delaware, Nogueira Sistemas, usando seu passaporte há muito expirado e o endereço de seus pais em Salvador. Os pagamentos eram canalizados através de uma conta bancária suíça, a mesma que sua mesada doméstica havia sido usada para abrir, citando umas férias europeias surpresa para Roberto que nunca se concretizaram. O dinheiro se acumulou. Primeiro milhares, depois centenas de milhares. A doação de 25 milhões de reais para o MASP. Essa foi ela. Ela havia liquidado os lucros de seu primeiro grande teste de algoritmo, uma venda, a descoberto perfeitamente sincronizada, de um conglomerado de grãos de café que ela havia previsto que falharia. E ela doou. Foi um teste. Ela conseguiria movimentar tanto dinheiro sem que Roberto percebesse? Ele não percebeu. Ele simplesmente presumiu que era um de seus clientes
e levou o crédito. Esse foi o momento em que ela soube que seu plano funcionaria. Após o tapa, o protocolo Fênix passou de um projeto secreto para uma estratégia de saída. Ela conhecia o manual de Roberto. Ele tentaria pintá-la como instável, vingativa e estúpida. Usaria sua depressão contra ela. Usaria seus advogados de alto poder para enterrá-la em moções e despojá-la do dinheiro que ela não tinha. Então ela o deixou fazer. Ela contratou a doutora Fontes, uma brilhante advogada de um pequeno e modesto escritório. A doutora Fontes não era uma tubarão de divórcios de alto nível. Sua especialidade era direito de propriedade intelectual. Roberto e o doutor Silveira a viam como uma advogada pro bono insignificante e patética. Nunca se deram ao trabalho de verificar seus antecedentes. Presumiram que Isabela a havia contratado porque era barata. Eles estavam certos. A doutora Fontes era barata. Ela estava trabalhando de graça. Era uma ex-colega de classe de Isabela da USP e estava fazendo isso pelo puro e absoluto prazer de ver Isabela vencer. Toda a negociação do divórcio foi uma atuação. Minha cliente está angustiada, dizia a doutora Fontes. Sua voz tremia com uma fraqueza fabricada. Ela não está bem. Ela só quer que isso acabe. Está aterrorizada com o Sr. Matos. Ela sussurrava separadamente para o mediador. Ela aceitará quase qualquer coisa para ser livre. Roberto e o doutor Silveira engoliram. Eram tubarões sentindo o cheiro de sangue. Ofereceram a soma global miserável e insultuosa. A senhora Nogueira aceita, a doutora Fontes havia respondido, olhando para as mãos. Roberto havia rido. Ele não podia acreditar como foi fácil. Ele estava tão cego por sua própria arrogância, tão convencido da fraqueza de Isabela, que nem uma única vez fez uma busca de ativos adequada sobre ela. Por que ele faria? Ela era apenas uma dona de casa. Ele nunca procurou por Nogueira Sistemas. Nunca procurou pela conta bancária suíça. Nunca procurou pela carteira de patentes de IA preditiva já depositadas e aprovadas. Ele estava muito ocupado comemorando sua vitória. Estava muito ocupado rindo. A peça final do quebra-cabeça não era um homem, era uma oportunidade. E essa oportunidade tinha um nome: Henrique Alencar Serrano. Serrano era uma raça diferente de predador de Roberto. Não era um advogado que se gabava. Ele era um visionário quieto e inquieto, que consumia dados como outras pessoas respiravam ar. Ele havia feito seu primeiro bilhão em tecnologia de energia renovável, Serrano Energias, aos 30 anos, e sua obsessão atual era a IA preditiva. Especificamente, ele estava obcecado em encontrar a mente por trás desse I, Nogueira. Os algoritmos que esse I, Nogueira, postava em fóruns criptografados não eram apenas para o mercado de ações. Eles estavam resolvendo problemas logísticos complexos. Esse I. Nogueira havia resolvido anonimamente, em um post, um problema de distribuição de energia no qual a própria equipe de doutores do MIT e Caltech de Serrano estava presa há 8 meses. Serrano, um homem que confiava mais em código do que em pessoas, colocou sua melhor equipe de cibersegurança para trabalhar. Encontrem esse I. Nogueira, ele havia ordenado. Não me importa quanto custe, quero contratá-los. Sua equipe levou 3 meses. Eles rastrearam a pegada digital, removendo camadas de criptografia e VPNs. Finalmente, eles bateram em uma parede. O endereço IP não era um centro de tecnologia no Vale do Silício ou uma universidade em Pequim. Era um endereço IP residencial privado registrado em uma cobertura nos Jardins, um apartamento pertencente a um certo Dr. Roberto Matos. Serrano ficou confuso.
Ele conhecia Roberto Matos. Era o advogado fanfarrão com quem sua empresa, Matos em Associados, às vezes o forçava a lidar. Ele o desprezava. Mas os dados não mentiam. Serrano marcou uma reunião, um jantar privado no DOM. O pretexto era uma possível fusão que sua empresa estava considerando. Roberto, sentindo o cheiro de horas faturáveis e uma chance de impressionar um titã, estava eufórico. E traga sua esposa. A assistente de Serrano havia adicionado: o senhor Serrano acha jantares formais muito entediantes. Roberto pensou que era uma peculiaridade charmosa. Ele insistiu para que Isabela fosse. Vista o vestido azul, Isa, e tente parecer interessada. O jantar foi um desastre da perspectiva de Roberto. Serrano não falava de fusões. Ele falava de emaranhamento quântico e taxas de decoerência. Roberto estava completamente perdido. Ele se gabou tentando direcionar a conversa. Bem, Henrique, em termos de lei, os obstáculos regulatórios para este tipo de tecnologia são... Serrano o ignorou, seus penetrantes olhos cinzentos fixos em Isabela, que estava em silêncio a noite toda. Seu cônjuge, Dr. Matos. Esse Nogueira. Roberto riu. O quê? Que é isso? Um novo Scott? Isabela pousou sua taça de vinho. Ela olhou para Henrique Serrano. Sua mente estava acelerada. Isso era tudo. O fim do jogo. Não, disse Isabela, sua voz calma, mas firme. Ele não é. Roberto estava prestes a fazer outra piada quando Isabela continuou, falando diretamente com Serrano. E você está calculando mal a taxa de decoerência. Seu modelo assume um ambiente estático. Você precisa contabilizar o quantum jitter em sua matriz. Seu algoritmo está colapsando porque é muito rígido. A mesa ficou em silêncio. O rosto de Roberto ficou roxo. Isabela, cale a boca, você não sabe o que... Henrique Serrano levantou uma mão, silenciando Roberto sem sequer olhar para ele. Ele estava olhando para Isabela com uma expressão de choque elétrico profundo. Jitter, Serrano repetiu. Claro, são as microflutuações. Como você o estabilizaria? Você não o estabiliza, disse Isabela. Você integra o jitter. Você o usa como uma variável aleatória para fortalecer a previsão, não para combatê-lo. É o que eu chamo de protocolo Fênix. Henrique Alencar Serrano a encarou por 10 segundos inteiros. Então ele começou a rir. Não era uma risada de desprezo como a de Roberto. Era uma risada de deleite puro e absoluto. Senhora Matos, ele disse finalmente, a senhora é Nogueira? Sim, ela disse. Eu estou tentando encontrá-la há 6 meses. Eu ia oferecer-lhe um bônus de boas-vindas de 50 milhões e um cheque em branco para sua própria divisão de pesquisa. Roberto, que estava ouvindo esta troca como se estivesse em uma língua estrangeira, finalmente processou o número. 50 milhões de reais, Isa. O que ele está lendo? Mas Henrique continuou. Seus olhos nunca deixaram os de Isabela. Agora vejo que um emprego não é o que a senhora precisa. Ele olhou para Roberto. Seu olhar ficou de gelo. Dr. Matos, acho que o senhor está na reunião errada. O senhor pode ir. Eu? O quê? Balbuciou Roberto. Eu sou seu cliente. O senhor está despedido, disse Serrano simplesmente. A partir deste momento, Matos em Associados não representa mais nenhuma parte da minha organização. A segurança o acompanhará para fora. Roberto estava sem palavras. 2 membros da equipe de segurança do restaurante apareceram de repente ao lado dele. Ele foi escoltado para fora, protestando por todo o caminho. Henrique Serrano se virou para Isabela. Serviu-lhe um copo d'água. Então, senhora Matos, ou devo dizer, senhora Nogueira?
Conte-me sobre a Nogueira Sistemas e me diga o que a senhora precisa de mim para se libertar disso. Isso foi há 3 meses. Essa foi a noite em que o plano de fuga dela se tornou uma declaração de guerra. Henrique não a salvou. Ele apenas forneceu o veículo de saída. Ela já havia construído o motor. De volta ao presente, Roberto Matos estava parado no pavimento molhado, uma estátua humana de descrença. O nome Serrano ecoou em sua cabeça. Serrano Energias, a baleia do escritório, o cliente que pagava metade dos bônus em seu andar. Ele observou o Koenigsegg se fundir com o tráfego. Viu o Dr. Silveira se aproximar dele com o guarda-chuva na mão. Doutor, o senhor está... Ele me despediu, Roberto sussurrou. No DOM 3 meses atrás, ele me despediu. O que, doutor? Isso é impossível. Ainda estamos lidando com ele. O Dr. Silveira parou. A fusão de Zurique. Oh, meu Deus! Ele não despediu Matos em Associados. Ele despediu o senhor. Ele o colocou em uma lista de não contatar. Os sócios, eles têm lidado com a conta sem o senhor. Eles o marginalizaram. A humilhação foi um golpe físico. Os sócios sabiam. Sabiam que ele havia perdido o maior cliente da firma e simplesmente trabalharam em torno dele. Deixaram-no chafurdar em seu pequeno e arrogante drama de divórcio enquanto eles lidavam com o verdadeiro negócio. Ele não era nada. E ela? Roberto sibilou apontando para o carro que havia partido. O que foi aquilo? O Dr. Silveira parecia profundamente desconfortável. Aquela advogada de aparência modesta, a doutora Fontes. Eu fiz uma verificação final dela após a assinatura. Eu deveria ter feito isso antes. Ela não é advogada de divórcio. Ela é a advogada principal de propriedade intelectual da divisão europeia da Serrano Energias. O sangue de Roberto gelou. Ela trabalha para ele? Parece que sim, doutor. E aquele pagamento único, aquele que pensamos ser tão generoso... O Dr. Silveira puxou o telefone. A transferência bancária acaba de ser confirmada. Foi feita de sua conta, conforme estipulado. Bom, rosnou Roberto, ela já está gastando. Não, doutor, foi enviada da sua conta e para uma instituição de caridade. O Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica de Salvador. A soma total. Ela simplesmente deu de presente. Roberto não entendeu. Mas então ela não tem nada. Por quê? Roberto! A voz foi um latido. Roberto se virou. Saindo do saguão, o rosto como uma máscara de trovão, estava o Dr. Carlos Matos, o sócio fundador, o homem cujo nome estava na porta. Ele estava ladeado por 2 seguranças. Doutor Matos, senhor, eu só estava... Você é um tolo, Roberto, cuspiu o Dr. Carlos. Um tolo cego e arrogante. Senhor, eu não. Acabei de desligar com Henrique Serrano. Ele me ligou pessoalmente, como cortesia, para me informar que a nova CTO dele estava desfrutando de seu primeiro dia de liberdade. CTO. A mente de Roberto estava falhando em ligar os pontos. Chief Technology Officer, diretor de tecnologia principal. Sim, Roberto. E você sabe quem é a nova CTO dele? O rosto de Roberto ficou branco. Ele sabia, apenas não queria acreditar. Isabela Nogueira, disse Dr. Carlos, sua voz pingando desprezo. E a Nogueira Sistemas, a pequena empresa de IA que ela estava administrando do seu quarto de hóspedes por 2 anos, com a qual Serrano acabou de se fundir. Dr. Carlos empurrou um tablet contra o peito de Roberto. Roberto olhou para baixo. Era um alerta do Financial Times que acabara de chegar de Zurique. Serrano Energias anuncia fusão estratégica com Nogueira Sistemas para lançar Phoenix AI, uma revolução em modelagem preditiva baseada em quântica. Os olhos de Roberto escanearam o texto, sua visão embaçada. O negócio, disse Dr. Carlos, sua voz baixa e perigosa,
está avaliado em 15 bilhões de reais. Roberto deixou o tablet cair. Ele caiu no chão de mármore. Bilhões. Sua esposa, sua ex-esposa, Roberto, é agora a segunda maior acionista da entidade combinada e a chefe de toda a P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Sua participação pessoal é estimada em pouco menos de 4 bilhões. E você? Você acabou de assinar um decreto de divórcio que renuncia explicitamente a toda e qualquer reivindicação sobre suas posses empresariais passadas, presentes e futuras em troca de um pagamento único. Um pagamento que ela acabou de doar para a caridade. Os joelhos de Roberto vacilaram. Ela usou você, sibilou o Dr. Carlos. Usou todos nós. E ao fazer isso, você fez este escritório parecer um coletivo de idiotas. Você não apenas perdeu sua esposa, Roberto. Você perdeu o maior acordo de tecnologia da década, o que ela construiu sob seu teto. Você é o motivo de chacota. Dr. Matos Carlos, Você está fora. Seu acesso foi revogado. Estes senhores o acompanharão até seu escritório para pegar seus pertences pessoais. E apenas eles. Sua sociedade foi dissolvida. Você não pode! Guinchou Roberto, o som agudo e patético. Eu construí isso. Você não construiu nada, Dr. Carlos rugiu, silenciando todo o saguão. Você era um passivo que estávamos gerenciando. Agora você é uma bagunça que temos que limpar. Tirem-no da minha vista. Os seguranças agarraram Roberto por cada braço, enquanto o arrastavam, cambaleando e protestando, para o elevador de serviço. Ele encontrou o olhar do porteiro. Zé. O porteiro não estava sorrindo. Ele apenas olhava para Roberto com uma expressão de pena tranquila e profunda. Roberto Matos, o homem que havia governado este prédio, foi arrastado pela porta dos fundos como lixo comum, sua própria risada arrogante ainda ecoando em seus ouvidos. Você acha que Dr. Carlos Matos agiu corretamente ao demitir Roberto? Ou o castigo foi muito severo? Opine na caixa de comentários. E se você está amando esta história de justiça, não se esqueça de dar um gostei. O jato era um Gulfstream G700 e cortava a atmosfera superior a pouco menos da velocidade do som. O silêncio dentro da cabine era absoluto. Um casulo pressurizado e sereno que abafava o rugido dos motores gêmeos Rolls-Royce. Era menos um avião e mais um escritório de alta tecnologia no céu, estofado em couro creme e grafite escovado. Isabela havia se trocado no camarote privado. O disfarce bege da senhora Roberto Matos estava amassado em um saco destinado a um incinerador. Ela agora vestia um nítido e confortável tailleur de calça em índigo profundo. Seu cabelo estava solto e ela estava saboreando uma xícara de chá oolong raro de alta montanha. Ela olhou pela janela curva, observando o horizonte de Zurique, uma cicatriz escura e brilhante. Sentado à sua frente, Henrique estava com seu próprio laptop aberto. Ele não havia falado muito, apenas a observava com um olhar de profundo interesse clínico. Ele era um homem que respeitava dados, e os dados à sua frente. Esta mulher que havia operado sob o nariz de um dos homens mais arrogantes de São Paulo por anos, eram o conjunto mais fascinante que ele já havia encontrado. Então, disse Henrique finalmente, um pequeno sorriso genuíno brincando em seus lábios. O dinheiro do táxi. Isabela riu. Era um som real, quente e irrestrito. Parecia estranho e maravilhoso em sua própria garganta. Achei apropriado. A doação final do Fundo de Caridade Roberto Matos, quer ele soubesse ou não. Ele sabe agora, disse Henrique. Ele não lhe mostrou o telefone. Apenas acenou com a cabeça para o dela, que estava sobre a mesa polida. O comunicado de imprensa chegou aos fios 30 segundos depois que decolamos,
Imagino que seu telefone esteja ocupado. Ela pegou o dispositivo. Seu telefone pessoal, aquele que Roberto conhecia, estava explodindo. Uma cascata de chamadas perdidas e mensagens de texto de cada pessoa que ela havia conhecido em São Paulo. Suas velhas amigas do clube de jardinagem, repórteres do Folha de São Paulo e do Wall Street Journal, e, claro, uma longa e apoplética cascata de mensagens de texto de Roberto. Seu dedo parou sobre o nome dele. Ela tocou. A tela se encheu de seu pânico crescente. Isabela, onde você está? O que é isso? O porteiro da Faria Lima disse que você saiu com Serrano. Isso é uma piada? O sócio-diretor está me ligando. Que diabos está acontecendo? Uma fusão. Nogueira Sistemas, 4 bilhões. Isabela, você não pode fazer isso comigo. Esse é o meu dinheiro. É um ativo conjugal. Vou ligar para meu advogado. Ainda estamos casados. Essa assinatura é nula. Você mentiu para mim. Isso é fraude. Você vai para a cadeia. Isa, por favor. Você não entende. Isso é muito grande para você. Você precisa de mim para gerenciar isso. Eu posso te proteger. Vou demitir a Patrícia. Juro por Deus. Apenas volte. Podemos ter tudo, sua vadia gananciosa, estúpida e ingrata. Você me arruinou. A mensagem final havia chegado há apenas 2 minutos. Eu vou te destruir. Isabela leu todas com o rosto impassível. O homem que a havia chamado de fraca e instável estava sofrendo um ataque psicótico completo. Tudo por meio de mensagens de texto. Ela desligou o telefone e o colocou para baixo. A tela ficou preta. Ele vai lutar, ela disse, sua voz calma. Não era uma pergunta. Ele entrará com uma moção para anular o julgamento com base em fraude. Ele alegará que ocultei ativos. Ele vai, assentiu Henrique tomando um gole de água, e ele perderá espetacularmente. Mas eu ocultei ativos. Isabela afirmou, olhando-o nos olhos. Sim, mas ele assinou. E a doutora Fontes, disse Henrique, seu sorriso retornando. Ela é, como acho que você sabe, uma das mentes jurídicas mais brilhantes da Europa. Enquanto Arthur Silveira estava ocupado redigindo memorandos sobre sua instabilidade emocional e incapacidade de gerenciar finanças, a doutora Fontes estava construindo uma parede de fogo. Ele se inclinou para a frente. Todo o caso de Roberto será baseado na lei do Estado de São Paulo. Ele reivindicará direito a bens conjugais. Mas aqui está o que dê a beleza, Isabela. Que ativos? Nogueira Sistemas, ela começou. Nogueira Sistemas era uma empresa de fachada de Delaware. Sim, mas sua empresa-mãe, a entidade que possui cada uma das patentes do protocolo Fênix, é uma société anônime suíça registrada em Zurique. As patentes em si foram registradas no Escritório Europeu de Patentes, não no INPI. Enquanto você estava deprimida, você também estava, de acordo com os registros do governo suíço, estabelecendo residência principal. O dinheiro de sua mesada doméstica dos últimos 6 meses, a doutora Fontes usou para alugar um apartamento corporativo em Genebra, em seu nome. Suas 2 viagens a spas, na Suíça, você estava se encontrando com banqueiros e advogados. A partir desta manhã, sua residência legal não é São Paulo, é Genebra. Seus ativos baseados no Brasil, no momento da assinatura, eram precisamente 0. Os olhos de Isabela se arregalaram. Ela conhecia o plano, mas ouvi-lo exposto de forma tão limpa e nítida era de tirar o fôlego. Ele não pode reivindicar bens conjugais em um tribunal de São Paulo de uma residente suíça cuja totalidade de seu patrimônio líquido está ligada a uma corporação europeia. Ele não tem jurisdição. Ele não tem nenhuma reivindicação. O acordo que ele assinou, aquele que seu próprio advogado redigiu, renuncia explicitamente
a toda e qualquer reivindicação sobre suas posses empresariais passadas, presentes e futuras, em troca daquele pagamento único. Um pagamento que você já doou. Ele está encurralado. Ele tem, como você disse tão perfeitamente, nada. Isabela soltou um suspiro que sentiu que estava aprendendo por 15 anos. Você pensou em tudo. Ela sussurrou. Não, disse Henrique, sua expressão se suavizando, sua voz perdendo seu tom de sala de reuniões. Você o fez. Você construiu o protocolo Fênix. Você construiu a lenda de I. Nogueira. Você projetou toda esta performance. Você apenas precisava de uma parede de fogo legal. Eu apenas forneci os tijolos. Ele levantou seu copo d'água em um brinde. A Nogueira Sistemas. Isabela sorriu pegando sua xícara de chá. A Phoenix AI, ela corrigiu gentilmente. Ela olhou pela janela, para o azul escuro e profundo da estratosfera, para o primeiro vislumbre da curva da Terra. Ela pensou em Roberto parado naquela calçada molhada, seu mundo desmoronando. Pensou na risada dele. Ela sentiu uma pontada breve e aguda. Foi tão intensa que cortou sua respiração. Uma única lágrima quente escapou de seu olho e rolou por sua bochecha. Henrique a viu. Não disse nada, não tentou consolá-la. Apenas esperou, dando-lhe o respeito de seu próprio momento. Isabela a limpou, sua mão perfeitamente firme. Não era uma lágrima de pena. Não era arrependimento. Era uma lágrima pelo tempo. 15 anos. 15 anos que ela havia permitido que aquele homem diminuísse sua luz, a convencesse de que seu único valor era como acessório de sua vida. 15 anos escondendo sua mente. A lágrima foi um ponto final, o fim do capítulo. Ela se virou para Henrique, seus olhos claros, brilhantes e totalmente focados. A mente fria e brilhante de I. Nogueira estava no controle total. É só, ela disse, sua voz clara como um sino, que estou muito pronta para começar a trabalhar. Henrique Serrano olhou para sua nova diretora de tecnologia principal, a mente mais brilhante que ele já havia conhecido, e deu-lhe um sorriso verdadeiro e irrestrito. Bem-vinda ao lar, senhora Nogueira. 6 meses depois, o preço da arrogância, o cheiro de cerveja velha e desinfetante industrial pairava espesso no ar. Eram 2 da tarde de uma terça-feira e o Bar do Zé, um bar esportivo sombrio no Sumaré, estava povoado por homens sem outro lugar para estar. Roberto Matos era um deles. Ele era um fantasma do homem que havia assinado aqueles papéis. Seu terno Hermès de 15.000 se foi, substituído por uma jaqueta de loja de departamento amassada por ter dormido com ela. Seu rosto estava inchado, seus olhos injetados. O Patek Philippe se foi, vendido por uma miséria para pagar o primeiro de muitos honorários legais. Ele havia lutado. Ele havia lutado. No momento em que o Financial Times saiu, ele estava ao telefone com Arthur Silveira, gritando, ameaçando, exigindo. Ele havia entrado com a moção para anular o julgamento, citando ocultação fraudulenta e gravemente intencional de bens conjugais. Foi um massacre. A doutora Fontes, não mais modesta, havia comparecido por videoconferência de Zurique. Ela não apenas argumentou, ela o desmantelou sistematicamente. Ela apresentou a residência suíça, as patentes europeias, o acordo assinado redigido por sua equipe, que renunciava explicitamente a toda reivindicação sobre qualquer posse empresarial passada, presente e futura. A juíza, uma mulher experiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, não apenas rejeitou sua moção, ela a rejeitou com prejuízo, o que significa que ele nunca poderia reapresentá-la. Em sua decisão, ela chamou sua ação de frívola, vingativa e uma profunda perda de tempo para o tribunal.
A humilhação foi total. Matos em Associados o havia inabilitado por negligência grave e violação do dever fiduciário para com a firma. A cobertura havia sumido, apreendida por credores que, descobriu-se, tinham ônus sobre quase tudo que Roberto possuía. Patrícia havia se desvanecido no momento em que o cartão Amex Black foi recusado. Ele era tóxico. Agora ele bebia uma cerveja Shin morna, seus olhos fixos em um velho jogo de futebol em uma das muitas telas. Ele levantou o olhar para o único televisor que não estava passando esportes. Era a CNBC transmitindo ao vivo. O letreiro dizia: "Ao vivo de Davos, o futuro da IA." E lá estava ela. Roberto congelou, seu copo a meio caminho dos lábios. Era Isabela. Mas não era a sua Isabela. Esta mulher era luminosa. Ela vestia um impressionante vestido Roland Mouret, azul profundo, que era ao mesmo tempo poderoso e elegante. Seu cabelo escuro não estava mais em um coque austero e insípido. Estava cortado em um bob moderno e nítido que emoldurava seu rosto. Seus olhos, que ele havia confundido com apagados, estavam brilhantes, vivos e ferozmente inteligentes. Ela estava em um painel, sentada entre o CEO de uma gigante de tecnologia alemã e um secretário de gabinete da União Europeia. Ela não estava, como Roberto sempre insistia, deixando os homens falarem. Ela estava conduzindo a conversa. O modelo não é apenas preditivo, ela dizia, sua voz nítida e apaixonada, suas mãos se movendo para enfatizar seu ponto. É prescritivo. Qualquer um pode construir um algoritmo para ver um problema. A Phoenix AI antecipa falhas em cascata. Quando a rede elétrica do Rio Grande do Sul esteve a 90 segundos de um colapso multiestadual no mês passado, ela não apenas soou um alarme, ela ativamente desviou 10 gigawatts de energia através de 3 sub-redes seguras separadas. Não é análise, é uma solução. O apresentador, um homem que Roberto reconheceu como uma figura importante da mídia financeira, virou-se para ela, sua expressão de clara admiração. "Senhora Nogueira, a senhora é a história da década. 6 meses atrás ninguém sabia seu nome. Agora a senhora é a arquiteta da nova revolução energética. Qual é o seu segredo?" "Não há segredo," ela disse, sua voz ecoando no bar silencioso e sujo. "Eu simplesmente, finalmente, parei de permitir que outra pessoa escrevesse a minha história. Decidi pegar a caneta eu mesma." A câmera se moveu ligeiramente. Ao lado dela, logo fora do enquadramento principal, estava Henrique Serrano. Ele não estava olhando para a câmera. Não estava olhando para o moderador. Ele estava olhando para Isabela. E em seu rosto, um homem conhecido por sua expressão fria e ilegível, havia um olhar de pura e absoluta admiração. No bar, Roberto encarou a tela. Viu a mulher que havia chamado de fraca, a mulher que havia chamado de instável, a mulher que havia chamado de estúpida, a mulher de quem ele havia rido. Ele não ouvia mais a TV. Tudo o que podia ouvir, ecoando em seu próprio crânio, era a sua própria voz daquela sala de conferências do quinquão do andar. Aquela risada seca, arrogante e desdenhosa. "Não deixe a porta te bater na saída, Isabela." Um som animalesco e sem palavras de raiva, pura e imaculada, rasgou sua garganta. Ele rugiu e atirou seu copo no televisor. O copo se estilhaçou contra a tela, bem no rosto sorridente e triunfante de Isabela. A imagem piscou e escureceu. O bar ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ele. O garçom, um homem corpulento com um pescoço grosso, apontou um dedo carnudo. "Fora! Saia! Agora!"
Roberto foi agarrado pelo braço e fisicamente empurrado para fora da porta. Ele tropeçou, caindo com força na calçada fria e suja da Avenida Sumaré. Ele ficou sozinho na tarde cinzenta, com nada além do zumbido em seus ouvidos, o cheiro de lixo de um beco próximo e o fantasma de sua própria risada estúpida e arrogante. E assim, Isabela Nogueira provou que a melhor vingança não é apenas viver bem, é prosperar além da imaginação mais selvagem de seu opressor. Roberto Matos pensou que estava fechando um livro, mas apenas a libertou para escrever uma epopeia. Sua história é um poderoso lembrete de que você nunca, jamais, deve subestimar a pessoa sentada tranquilamente ao seu lado. Ela pode não estar apenas em um capítulo diferente. Ela pode estar escrevendo um livro completamente diferente e muito mais brilhante. Chamada a ação e reflexão final. O que você achou do incrível retorno de Isabela? A queda de Roberto foi satisfatória o suficiente? Deixe sua parte favorita nos comentários abaixo. E se você ama histórias de vingança e empoderamento definitivas, certifique-se de apertar aquele botão de gostei. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ouvir isso e esmaguem o botão de inscreva-se e ativem todas as notificações. Você não vai querer perder uma única história que temos para você.